Jesus. É o canal São do Clarim trazendo mais uma pré-aula para classes de jovens. Lição de número 5. Instruções para os pastores. Texto principal. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. 1 Timóteo 3, versículo de número 1. Objetivos dessa lição, primeiro é mostrar o perfil da liderança segundo Paulo. Segundo objetivo é explicar a instituição do ministério. E, por último, conscientizar das qualificações de um pastor. Essas pré-aulas você pode consultar as lições anteriores em nossas playlists. Visite aí e tem aulas anteriores a essa lição, a esse trimestre, tá certo? Nosso muito obrigado, você que está chegando agora. Inscreva-se gratuitamente no nosso canal, isso é muito importante para nós, tá bom? Deixa eu ajeitar aqui nossa câmera. Isso. É muito importante você participar como membro do nosso canal. Assine nosso canal e nós agradecemos demais, tá certo? A interação nos diz que a lição deste domingo fala a respeito da missão de Timóteo em Éfeso. Veremos que esta missão é dada aos pastores como líder. E Paulo foi dedicado, amoroso, irrepreensível e estava atento aos assuntos de interesse da igreja. Assim devem todos os líderes, todos os pastores, todos os que estão na liderança da igreja imitar esse modelo aí de pastorado. Nós vamos para a nossa leitura. Eu convido a todos para abrirem suas Bíblias. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso nem avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Então, estas lições para classes de jovens são muito interessantes, muito importantes, porque trazem lições maravilhosas, principalmente para aqueles jovens que estão já começando aí na liderança. Muitos estão trabalhando com coral, professores de escola bíblica dominical, e assim a igreja tem uma faixa etária de jovem muito grande que já está aí trabalhando na obra do Senhor. Então, meu querido jovem, quero passar aqui alguns subsídios importantes. Nós não vamos ler na íntegra, porque a leitura você deve fazer em casa, você já deve fazer anteriormente essa leitura, e no dia da escola dominical, no dia que você for estudar, você já está aí preparado, tanto com os subsídios que nós passamos aqui, quanto a leitura e o estudo que você faz aí particularmente com a sua lição. Primeiro nós vamos ver que a missão de Timóteo em Éfeso era realmente de defender a pureza do Evangelho, de defender a sã doutrina. Então, era uma transmissão sólida da palavra de Deus. Não era apenas refutar diretamente os que estavam ensinando falsas doutrinas. Não era só isso, mas ter uma doutrina sólida, chamada de sã doutrina. O perfil da liderança. Nós temos que ter cuidado, jovens e pastores, obreiros da casa do Senhor. Nós precisamos ter cuidado com o relativismo moral que está atualmente imperando. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil
e há um profundo relativismo moral, rejeição dos valores absolutos, deturpação dos valores morais, erosão da ortodoxia. Nós temos aí um perigo muito grande do rompimento, dos valores morais, e nós cristãos temos que ter cuidado, porque o mundo jaz no maligno e nós não temos que nos conformar com o mundo. Paulo disse: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Os ensinos de Paulo, eles são muito desafiadores para nós, tanto naquela época como para hoje. E nós temos que nos firmar verdadeiramente na palavra de Deus para nos assegurar dessa doutrina firme e segura. Nós temos que ter compromisso com a Bíblia, a palavra de Deus. E o perfil de um líder cristão precisa realmente estar de acordo com a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. A palavra de Deus é a nossa instrução. Nós temos que obedecer a palavra e viver a palavra e também ensinar a palavra. São muito grandes os desafios, os obstáculos, principalmente para os jovens ministros, para os pastores que estão agora nessa última geração, não é? Deus sempre submeteu homens de Deus a provas, e nós temos que vencer as provas de Deus e sermos vencedores, porque o Senhor, Ele tem uma obra muito grande para realizar através de nossas vidas. Então, quem deseja o pastorado, o episcopado, excelente obra deseja. É normal o aspirante ao ministério desejar o pastorado. E a palavra de Deus aqui nos diz que excelente obra deseja. É bom. O adjetivo está na obra chamada de excelência. Então, excelente obra. Esse adjetivo aí já diz tudo. Excelente obra. Não há censura para quem aspira a ser um obreiro da casa de Deus. Pelo contrário, excelente obra deseja quem está aspirando aí ao episcopado. Cabe à igreja local uma observância cautelosa, para que estes irmãos que têm vocação, esses irmãos vocacionados, eles sejam realmente observados e o ministério apresente a Deus, apresente a igreja, para que eles exerçam suas funções, as quais foram vocacionados e agora ordenados, consagrados, separados para servir na obra de Deus. Nós temos que observar que a instituição do ministério, ela tem estrutura, ela tem também qualificações. O ministério exige qualificações dos seus ministros. As epístolas de Paulo contribuem muito para se conhecer o ministério e orientar os candidatos, aqueles também que já estão exercendo o ministério. Vários textos de Atos indicam a organização de presbitérios na igreja. Em várias passagens aí do Novo Testamento, encontramos referências aos diáconos, aos presbíteros, aos pastores, aos evangelistas. No Novo Testamento, nós temos aí um rol rígido, taxativo e exaustivo de funções ou serviços ministeriais. Então, a palavra de Deus sempre tem orientação para os pastores, para os líderes cristãos. Deus é que escolhe os homens de Deus para servir no pastorado. Um pastor, ele é escolhido por Deus. O bispo, o ancião ou presbítero, que vem do grego episkopos, significa supervisor. Literalmente, nós estamos falando de inspetor,
aquele que está por cima observando, olhando, vigiando. É a figura do pastor da igreja local, alguém que tenha maturidade e discernimento espiritual necessários para cuidar do rebanho de Deus. O próprio sentido da palavra, portanto, é suficiente para entendermos que somente pode exercer essa missão quem reúne realmente as qualificações espirituais, as qualificações morais. Por isso que Paulo usa a expressão convém, no sentido de que é recomendável, é necessário. Convém que o bispo seja, primeiro, irrepreensível, marido de uma só mulher, honesto, hospitaleiro, e aí passa a falar das qualificações morais do ministro. Então, não se trata de um rol exaustivo, mas cuida do que é essencial na vida do obreiro, do líder espiritual. Não se trata jamais de desprezar a exigência de que o pastor seja dotado de dons espirituais. Batismo com o Espírito Santo, não é? Então, há uma lista de exigências. Mas, graças a Deus, que Deus tem levantado homens cheios do Espírito Santo que têm, assim, realmente exercido o ministério de forma maravilhosa. Deus tem abençoado grandemente os seus servos. Vamos ver algumas qualificações aqui nessa última parte, querido jovem, você que está aí acompanhando, você que aspira ao episcopado, vejam algumas qualificações que são exigidas aqui. Primeiro, que seja irrepreensível. É do grego anepilemptos, do original, que significa literalmente que não se pode atingi-lo. Veja que não se trata de uma exigência superficial, mas absolutamente profunda, irrepreensível, que nos leva a refletir sobre o detido cuidado que é preciso ter no exame preliminar do aspirante ao episcopado, ao pastorado. Tem ordenação a evangelista e a pastor, e tem também a separação a presbítero, não é? Na igreja do Senhor. Sobriedade, correção moral, apto para ensinar, que maneja bem a palavra da verdade, que tenha bom testemunho, principalmente dos de fora, e que não seja neófito, não muito novo convertido, muito novo na fé, para que não se ensoberbeça e caia no orgulho, que caia na vaidade e depois venha cair no laço do diabo, né? Por causa aí do orgulho, da presunção, para que não se ensoberbeça, não é? E caia no laço do inimigo. Então é um cuidado que precisa ter. Observe que 15 qualificações, esposo de uma só mulher, inteiramente fiel à sua esposa, temperante, quer dizer sóbrio, solícito, modesto, que tenha domínio próprio, não é? Que seja moderado, respeitável, honesto, bem comportado, honrado, hospitaleiro, que recebe bem os visitantes, apto para ensinar, capacitado a explicar e aplicar os ensinamentos. Isso é muito importante para o pastor, para o líder, saber ensinar, ter o dom, saber passar aquilo que Deus tem dado aos seus liderados. Apto para ensinar, capacitado a explicar e aplicar os ensinamentos. Não dado à embriaguez, não dado ao vinho, não violento, não dado ao antagonismo, hostilidade. Pessoas que são hostis, gostam de contender. Não, pastor deve ser honesto, gentil, bondoso, razoável, de boa família, não contencioso, não combativo, e deve ser inimigo de contendas. Inimigo de contendas. Não avarento, preocupado com as pessoas, não com as finanças. Não é? Que seja um homem equilibrado, porque a avareza é muito ruim.
A avareza é uma destruição. Que seja bom governante de sua família, saiba administrar seu lar, não seja um recém-convertido, mas que tenha um certo tempo, já que seja maduro, humilde, de boa reputação e também essa reputação admitida pelos que estão de fora. Nós pedimos a Deus que continue abençoando a todos os seus servos, todos os seus filhos, que os ministros da casa de Deus, não só os mais novos, mas os mais antigos, sejam instrumentos de Deus para pastorear a igreja de Deus, cuidar do rebanho do Senhor. Paulo conclui a lista de qualificações do pastor, incluindo a recomendação de que não seja neófito, para que não ensoberbecendo, caia na afronta e na condenação. E diz que não cai na condenação do diabo por causa de ensoberbecer-se. Portanto, o pastor deve ser maduro espiritualmente e viver em harmonia com todos. Em casa, na igreja, na sociedade. O desafio é grande e podemos orar pelos nossos irmãos pastores, nossos irmãos obreiros da casa de Deus, para que Deus os use poderosamente. Jovem, você que aspira ao pastorado, ao episcopado, que Deus abençoe sua vida, que você seja trabalhado aí todos os dias até chegar ao pastorado. Excelente obra você deseja. Deus abençoe sua vida, que o Espírito de Deus te molde, que você possa realmente chegar ao pastorado e fazer um excelente trabalho para o Senhor. A todos, nosso muito obrigado. Até uma próxima pré-aula. Inscreva-se aqui neste canal, você que não é inscrito. Ative o sininho de notificações e nós estaremos aqui para atender e também para responder todos os seus pedidos. Deixe o seu like aí, nos ajude a levar esses conteúdos a mais pessoas. A todos, nosso muito obrigado. Até uma próxima pré-aula. Deus em Cristo nos abençoe. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradecemos pelo privilégio de estar na Tua presença. Continua conosco, abençoando nossas vidas. Abençoa os Teus servos jovens que estão, Senhor, neste momento meditando em Tua palavra, se preparando para o dia da Escola Bíblica Dominical. Senhor, que esta palavra chegue aos seus corações e que aqueles que têm vocação, Senhor, para o ministério, que estão aspirando ao episcopado, que o Senhor possa trabalhar nos corações e possa realmente confirmar esse chamado. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém.